Você já sentiu que o ar da noite durante a quaresma é diferente, mais denso, como se houvesse algo invisível observando cada passo seu dentro de casa? Se você busca respostas sobre o que acontece quando o véu entre os mundos se torna mais fino, inscreva-se agora no Lendas Malditas, pois o que vou revelar hoje não é apenas folclore, são verdades que a Igreja sempre preferiu manter no silêncio dos arquivos empoeirados. Durante séculos, a sabedoria popular alertou que, nesses 40 dias, as leis naturais perdem sua força e entidades que caminham nas sombras ganham permissão para vagar livremente entre os vivos, buscando quem ainda duvida de sua existência. O primeiro desses relatos proibidos nos leva a uma pequena paróquia no interior de Minas Gerais, onde o vigário local, o Padre Bento, começou a notar algo perturbador em seus registros de batismo. Não eram nomes novos, mas datas que não deveriam existir. Em pleno período quaresmal, ele encontrou assinaturas em livros de óbito de pessoas que ele mesmo havia enterrado anos antes. O Padre Bento, movido por uma curiosidade que superava o medo, passou a vigiar o cemitério da cidade durante as noites de sexta-feira. Ele descreveu em suas anotações pessoais, escondidas atrás de um altar lateral, que via luzes azuladas dançando sobre as sepulturas, luzes que não emitiam calor, mas que pareciam sugar a própria luz das lanternas que ele carregava. Ele viu vultos que não projetavam sombras, seres altos de vestes desfiadas que caminhavam em procissões silenciosas, contornando a igreja como se estivessem esperando um convite para entrar. Um convite que, segundo o Padre Bento, só é aceito se a casa estiver espiritualmente aberta pelo medo ou pela descrença dos moradores. A história ganha contornos ainda mais sombrios quando nos deslocamos para o México, onde a tradição da quaresma é tratada com um respeito que beira o terror absoluto. Em uma fazenda isolada nos arredores de Oaxaca, uma família tentou manter a rotina normal, ignorando as advertências dos anciãos sobre não deixar portas abertas após o pôr do sol. O patriarca da família, um homem cético que trabalhava a terra com as próprias mãos, começou a ouvir batidas ritmadas no lado de fora de sua despensa. Não eram batidas de mãos humanas, mas sons metálicos, como unhas compridas arranhando madeira antiga. Quando ele finalmente cedeu à tentação de abrir a porta para confrontar o que quer que estivesse lá fora, não encontrou ninguém, mas o cheiro de enxofre e terra molhada invadiu a casa, persistindo por semanas. O mais aterrorizante, porém, foi o que aconteceu com seus animais. Durante toda a quaresma, o gado se recusou a comer, virando os olhos para um ponto fixo no horizonte, como se vissem uma multidão de fantasmas atravessando o campo, uma visão que, segundo as crônicas locais, é comum para os animais quando a barreira entre as dimensões se enfraquece. Essas histórias, guardadas por décadas em diários e relatos orais, sugerem que a quaresma não é apenas um período de penitência religiosa, mas um tempo de trânsito. Existe um caso documentado em um hospital abandonado no Rio de Janeiro que ilustra perfeitamente essa teoria. O guarda noturno do local, um homem chamado Elias, relatou que durante a quaresma o hospital parecia retomar suas atividades de décadas atrás. Ele ouvia o som de rodas de macas deslizando pelos corredores vazios e o murmúrio de vozes pedindo por água, mas, ao chegar perto, encontrava apenas poeira e silêncio. Elias notou que durante esse período específico, as sombras no hospital não se moviam de acordo com a posição das luzes da cidade. Elas tinham vontade própria. Ele via vultos sentados nas cadeiras da recepção, esperando por consultas que nunca chegariam, e figuras de enfermeiras que, ao serem olhadas diretamente, desapareciam em uma névoa fria. O que o Padre Bento sentiu em Minas, Elias presenciou no Rio. A ideia de que o tempo, durante a quaresma, se dobra sobre si mesmo, permitindo que eventos passados se tornem presentes. Uma espécie de colapso espiritual que a ciência nunca conseguiu explicar.
Não podemos esquecer do relato da região dos Pampas, onde o mito do corpo seco ganha uma força assustadora na Quaresma. Dizem os moradores que aqueles que viveram vidas cheias de rancor e que faleceram durante esse período não encontram descanso. Eles se levantam da terra, não como zumbis de filmes, mas como cascas vazias de humanidade, presas entre o desejo de viver e a impossibilidade da morte. Um morador local, que prefere manter o anonimato, conta que viu um desses seres atravessando um banhado em uma noite de lua cheia de março. Ele o descreveu como uma figura esguia, com a pele seca como pergaminho, que não caminhava, mas deslizava sobre a vegetação sem fazer barulho. O terror, para esse morador, não foi apenas a visão do ser, mas a sensação de que, ao olhar nos olhos daquela criatura, ele viu sua própria morte refletida, como se a Quaresma fosse um espelho que nos força a encarar o nosso fim inevitável. É por isso que nessas regiões, ninguém sai de casa após a meia-noite durante esse período. O isolamento não é apenas para evitar o perigo, mas para evitar a tentação de olhar para o que não deveria ser visto. A pergunta que fica, e que muitos tentam ignorar, é por que a Igreja e outras instituições se esforçam tanto para minimizar esses relatos. Talvez porque a admissão de que entramos em um período onde o sobrenatural é mais do que folclore destruiria a ilusão de controle que a sociedade tenta manter. Se soubermos que as portas estão abertas, o medo se tornaria paralisante. Cada um desses relatos, desde o Padre Bento em sua paróquia, o patriarca no México, Elias no hospital abandonado, até o morador dos Pampas, compartilha um elemento comum: a sensação de que não estamos sozinhos e que a Quaresma é o momento de maior vulnerabilidade humana. O suspense que envolve esses casos reais não reside apenas na possibilidade de vermos algo, mas na realidade de que algo constantemente nos observa. À medida que caminhamos pelo final deste período de trevas, reflita sobre o que você ouviu hoje. O mistério não é algo que acontece apenas nas telas de cinema ou nas lendas contadas ao redor da fogueira. Ele está presente na história de pessoas comuns que, por um descuido ou por uma fatalidade do destino, atravessaram a linha que divide a nossa realidade daquela que nos espreita nas sombras. A Quaresma termina, mas as marcas que esses encontros deixaram naqueles que os vivenciaram são permanentes. O Padre Bento nunca mais olhou para o cemitério com a mesma fé. Elias pediu demissão do hospital após a terceira semana de Quaresma. E o morador dos Pampas nunca mais saiu de casa depois que o sol se põe, independentemente da época do ano. Eles entenderam que, uma vez que você percebe a verdadeira natureza do que vaga entre nós, o mundo nunca mais volta a ser o mesmo. O tédio do seu cotidiano é, na verdade, um privilégio que você deve apreciar, pois ignorar o que está nas sombras é a única forma de manter a sanidade. Se você sente calafrios ao ouvir essas histórias, saiba que é apenas a sua intuição confirmando o que a sua mente tenta negar. O sobrenatural não precisa da sua crença para existir. Ele apenas precisa da sua atenção. E agora, você já deu toda a atenção necessária para que eles saibam onde você mora. Se você quer continuar a desvendar esses mistérios e quer que eu traga mais relatos proibidos como este, inscreva-se agora no Lendas Malditas. Deixe o seu like para fortalecer o nosso canal contra as energias que tentam nos silenciar e ative o sininho, pois o próximo caso pode ser o seu. Mantenha os olhos abertos, mas cuidado com o que você convida para entrar.